Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa, o primeiro programa Música e Mensagem do ano, se eu não me engano. Deixa eu ver, semana passada ainda foi 2013, né, Jean? Então é o primeiro do ano. E eu quero falar de um tema que eu acho que tem tudo a ver, que é renovação espiritual. Na verdade, renovação espiritual seria um dos aspectos do tema mesmo desse programa e do programa que vem. O tema mesmo é treinamento espiritual. Isso mesmo. Olha, que tal a gente aproveitar esse momento que é início de ano, que todo mundo faz promessa para emagrecer, promessa para fazer isso, para entrar num curso, promessa para aquilo. Você vê, agora há pouco a gente estava acompanhando aí um programa falando sobre alimentação saudável, não é? Então, já que você vai entrar no embalo aí para ter uma alimentação mais correta, mais saudável, para que você possa até mesmo planejar o seu futuro, envelhecer com saúde, não é? Envelhecer com tranquilidade. Então, ou se você já tem uma idade avançada, por que não buscar uma alimentação saudável para poder ter uma qualidade de vida melhor? Então, já que a gente vai aproveitar esse embalo de início de ano para fazer nossas promessas internas do que a gente pretende cumprir, ou pelo menos tentar cumprir, que tal a gente tentar alavancar, tentar incrementar o nosso treinamento espiritual? Só que o que acontece? Quando a gente fala de treinamento espiritual, que é o grande tema desse momento, eu gosto de dividir a ideia de treinamento espiritual em dois pontos chaves. Hoje nós vamos falar de um ponto e eu vou dividir esse ponto-chave em três aspectos. No programa que vem, falaremos sobre o segundo ponto-chave. E provavelmente eu também vou dividir em tópicos para facilitar, para ficar mais didático. Então, qual é o ponto-chave da ideia de treinamento espiritual? Qual é o primeiro ponto-chave? É o trabalho interno de renovação espiritual. E eu posso subdividir a ideia de renovação espiritual em três pilares: autoconhecimento, reforma íntima ou mudança de hábitos e caridade. Então, nós vamos falar sobre isso, um pouquinho sobre isso no programa de hoje. No programa que vem, eu vou falar sobre o outro ponto-chave do treinamento espiritual, que é o quê? Exercícios, técnicas que nós podemos fazer para desenvolver certas capacidades. Gente, nós usamos muito pouco nossa capacidade mental, nossa inteligência. A gente precisa incrementar isso, fazer um upgrade, melhorar, ampliar. Então, eu vou trabalhar nesse ponto ao longo do ano todo. Mas, como nós estamos no início do ano, eu vou então fazer a apresentação. Então, o ano todo eu vou falar de treinamento espiritual. Ok? Ora, em alguns programas eu vou focar mais num ponto, em outros programas eu focarei em outro ponto. Por exemplo, quando a gente fala de treinamento espiritual, quando eu falo de exercícios, eu falo de exercícios bioenergéticos. Para quê? Para você poder trabalhar, melhorar a tua captação de energia. Mas para que você vai melhorar a tua captação de energia? Depende. Depende, tem vários motivos. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive cansada, estressada, isso vai prejudicar a qualidade do teu trabalho. Então, como é que você pode melhorar a qualidade do teu trabalho e lidar com o estresse? Bom,
existem várias frentes, vários aspectos que você precisa trabalhar. Desde o psicológico, e aí muitas vezes a gente precisa do apoio de um profissional da área da psicologia, de um psicoterapeuta, tá? Você pode trabalhar, por exemplo, com tratamento complementar, buscar um floral, uma homeopatia. Você pode também receber massagens. E você pode também buscar o lado da circulação energética, captação de energia. Claro que você já está captando energia, mas você pode o quê? Potencializar essa captação de energia, para que você possa ter mais energia para lidar com o seu dia a dia. Existem, por exemplo, as técnicas de captação energética das artes marciais. A pessoa pode fazer Tai Chi Chuan, ou ela pode fazer yoga. Então, tem uma infinidade de técnicas, de exercícios que você pode fazer até mesmo na sua casa e que eu venho ensinando ao longo dos anos, porém, este ano, a gente vai se especializar nisso. Só que o que acontece? Nem tudo dá para passar pela rádio. Então, nós temos o nosso espaço, nosso núcleo de cultura espiritualista, na Vila Prudente. Então, esse ano teremos muitas palestras gratuitas, teremos cursos, workshops, teremos muita coisa para oferecer lá no nosso espaço para vocês poderem, ao vivo, né, aprender mais com apostila, com livros, ok? Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando ao longo desse ano. Bom, então, o programa de hoje e o programa que vem é para falar sobre treinamento espiritual. No programa de hoje vamos falar especificamente sobre renovação espiritual. No programa que vem eu falo sobre a questão de exercícios, técnicas, que você pode inclusive fazer na sua casa, que você pode fazer passeando no parque, indo na praia. Eu vou explicar ao longo dos nossos programas a importância da gente ter contato com a natureza, por exemplo. Tá bom? Bom, então vamos falar sobre renovação espiritual. É muito comum, principalmente eu tenho muitos ouvintes espíritas, é muito comum no meio espírita, no meio umbandista, lembrando aqui que o nosso programa ele não segue nenhuma religião, não segue nenhuma doutrina. Nós estudamos as diferentes doutrinas, as diferentes religiões, mas não nos ligamos a nenhuma. Mas eu tenho muito ouvinte que é espírita, até mesmo por conta da revista Cristã de Espiritismo, que é uma das revistas que eu edito, e da revista Caminho Espiritual. E muitos ouvintes estão acostumados ao conceito de reforma íntima. Agora, eu vou perguntar para você, como é que você pode reformar alguma coisa que você não conhece? Então, nós temos que entender que antes, ou ao mesmo tempo que você pensa em reforma íntima, você tem que pensar em autoconhecimento. Então, de repente, você está aí no início de 2014, pensando, puxa, quero começar esse ano, melhorar um monte de coisa que eu sinto que eu quero melhorar em mim. Vou ouvir a Rádio Mundial, os comunicadores, o Gaspareto, o Wagner Borges, o Moisés Ezagui, a Zíbia, o Victor Rebelo. Eu vou ouvir aí toda essa turma e muito mais para poder aprender e me melhorar naquilo que eu acho que eu tenho que me melhorar para poder ser mais feliz. Tá. Então, para você se melhorar, você precisa se conhecer. Como que você vai se conhecer? Então, você pode desde buscar auxílio profissional com um psicólogo, tá bom? Mas, independente de você buscar auxílio profissional ou não, todos nós temos que reservar alguns minutos do nosso dia para parar, ficar quietinho, entrar em contato com o nosso mundo interior. Sabe, você parar 5 minutinhos, sentar na cadeira, sentar no sofá, feche um pouquinho os olhos, inspire o ar, sinta o ar entrando no teu corpo. Sinta a vida te preenchendo. Não pense em nada, não queira combater seus pensamentos. Ai, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Pronto, você já está pensando.
né? Então, simplesmente sinta o ar te preencher. Fecha os olhos, começa a sentir teu corpo, começa a sentir onde você está tenso. Começa a ouvir o barulho ao teu redor, começa a sentir a temperatura do teu corpo, a temperatura do ambiente. Começa a ter contato consciente com você. Em primeiro lugar, com o teu corpo. Em primeiro lugar, com o mundo físico ao teu redor. Não adianta você querer fazer exercícios de bioenergia para você abrir a clarividência e perceber de forma lúcida, consciente, o mundo espiritual, os espíritos. Não adianta você querer fazer exercícios para realizar de noite uma projeção astral, um desdobramento fora do corpo, de forma lúcida, consciente, se você não tem consciência nem do teu mundo ao teu redor, das coisas ao teu redor, do teu corpo. Então, começa a prestar atenção em você. Já é um exercício, já é um tipo de treinamento espiritual, já é uma técnica já, a básica, que é você simplesmente sentar 5 minutinhos e entrar em contato com você. Então, faz essa promessa esse ano. Prometa a si mesmo, a si mesma, que você vai se permitir a cada dia parar alguns minutos e sentar, sentir teu corpo, sentir o ar que entra e te alimenta, te nutre, sentir a vida. Sabe, sinta você, sinta o som ao teu redor. Se você puder, nesse momento, estar numa área tranquila da natureza, melhor ainda, você pode se concentrar também no canto dos pássaros. Mas não importa, se você estiver no seu apartamento e só tiver buzina de carro, não lute contra isso. Deixe que o barulho, da mesma forma como ele vem, que ele vá embora. Não lute contra seus pensamentos, da mesma forma que eles surgem, permita que eles se enfraqueçam. Apenas sinta teu corpo, sinta você, esteja presente. Isso é uma técnica. O que vai acontecer? Você vai começar a perceber os pensamentos que costumam ficar gravitando no seu campo mental, na tua mente. Você vai começar a perceber os pensamentos que surgem e mais, você vai perceber o tipo de alteração energética que esses pensamentos provocam em você. Por quê? Porque os pensamentos, eles provocam em nós, dependendo do tipo de pensamento, reações emocionais. E as reações emocionais, elas mexem com o nosso sistema energético, que automaticamente provoca reações em nosso corpo, em nosso metabolismo. Liberam hormônios do prazer. Tá? Então, o nosso corpo, ele responde às nossas alterações emocionais. Por isso, existem as chamadas doenças psicoemocionais ou psicossomáticas. São doenças cuja origem está no desequilíbrio dos nossos pensamentos, das nossas emoções. E esse desequilíbrio altera nosso processo energético, que por sua vez altera o funcionamento do corpo. E com o tempo gera doenças. Eu darei cursos sobre isso, palestras ao longo deste ano no nosso espaço. Acompanhe o nosso programa ou o nosso site.
Eu vou dar o nosso site, o endereço daqui a pouquinho. Pega uma caneta e papel. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, quando se fala em renovação espiritual, nós precisamos entender que tudo começa com autoconhecimento. Você precisa estar cada vez mais presente, percebendo quais os pensamentos, quais as emoções de raiva, ansiedade, quais as preocupações que ficam drenando sua energia. Porque quando você está preocupado, quando você está ansiosa com alguma coisa, você fica pensando naquilo e, consequentemente, você acaba o quê? Gastando sua energia naquilo, em vez de usar a mesma energia para algo produtivo, para buscar uma solução na sua vida. Então nós precisamos estar conscientes do que ocorre em nosso mundo interior. E para isso precisamos estar atentos o tempo todo, não só quando você fizer essa técnica, mas ao longo do dia. Quando você come, não coma pensando no serviço, não coma assistindo televisão. Mastiga a comida. Presta atenção no que você está fazendo. Escove os dentes direitinho e não pensando no que você tem que fazer logo em seguida. Quando você estiver no trânsito, aceite que você está no trânsito. Põe uma música no rádio, liga na Rádio Mundial, mas observe o trânsito, não lute, não se irrite, aceite o que a vida te oferece nesse momento. Porque se você lutar de forma que você não pode mudar, você vai gastar a tua energia de bobeira. Nós temos que usar nossa energia para mudança de forma produtiva e não ficar gastando nossa energia para algo que a gente não vai conseguir mudar naquele momento. Então eu estou falando em quê? No segundo ponto, que é reforma íntima. Ora, uma vez que você começa a perceber quais são os tipos de comportamento que você tem que te fazem sofrer, quais os tipos de pensamento, quais as emoções, quando você sente raiva, quando você sente angústia, quando você fica magoado com o teu marido, com a tua mulher, com os teus filhos, enfim. Quando você começa a identificar todo esse processo interno, pera lá, eu não quero ficar sofrendo, eu quero ser feliz, eu quero estar em paz. Então o que você tem que fazer? Mudar seu comportamento. Você tem que romper com esse padrão repetitivo de pensamentos, de emoções. Como? Buscando uma mudança. Porém, primeiro lugar, muitas vezes, vou repetir, já falei 2 vezes, vou falar pela 3ª vez. Muitas vezes, precisamos de um auxílio de um profissional, de um psicólogo. Eu não sou psicólogo, mas eu reconheço a necessidade de um profissional da área de psicologia, né, dele nos auxiliar nesse processo, tá bom? Você pode também buscar um apoio complementar, indo num centro espírita, num centro de umbanda, da tua confiança, indo mesmo na tua igreja, no teu centro budista para praticar meditação. Não importa, busque o contato com aquela egrégora que você mais se identifique. Mas busque esse contato, porque quando a gente busca um trabalho em grupo, a egrégora do ambiente nos ajuda, a energia da coletividade nos ajuda. Então, mude teu padrão de comportamento. Se você é uma pessoa muito pessimista, tenta perceber quais são os pensamentos de pessimismo que surgem. Será que você não aprendeu isso lá na infância com a sua mãe, com o seu marido há pouco tempo? Será que você não está repetindo o hábito das pessoas que convivem com você? Aí você está repetindo o hábito dos outros. Você tem que fechar teu corpo.
O ano passado eu dei curso, né, palestra sobre corpo fechado. Esse ano agora eu vou dar de novo. Você tem que se proteger, não entrar na energia dos outros. Tudo isso requer técnica, não dá pra gente falar sobre tudo isso agora. Eu estou só dando uma palhinha, falando de modo geral sobre os 3 aspectos da renovação espiritual, que é autoconhecimento, segundo, reforma íntima, ou mudança de comportamento, mudança de hábitos. Então, se a pessoa ela tem uma tendência a beber, a usar drogas, ela pode buscar auxílio psicológico, ela pode buscar auxílio no centro espírita, no centro de Umbanda, na igreja, mas eu recomendo que ela também busque uma atividade física, por exemplo. Né? Vai praticar musculação, artes marciais, algo bem físico mesmo, que puxa para o corpo mesmo. Procure um amigo que faça uma atividade dessas e vai fazer junto. Tá? Então são várias formas que a gente vai buscar essa mudança de comportamento. Tem várias maneiras que a gente pode buscar. Nos próximos programas eu até posso abrir linha para o ouvinte, mas você pode deixar sua pergunta lá na nossa página do Facebook. Procura no Facebook. Nossa página se chama Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual. É lá no Facebook. Entra e coloca uma pergunta. Victor, você falou no programa passado sobre tal assunto. Eu estou com uma dúvida, me dá uma ajuda aí. Entra lá na nossa página do Facebook, que é Revista Cristã de Espiritismo e Caminho Espiritual. Deixa a sua dúvida, tá bom? O terceiro ponto é caridade. Caridade não é simplesmente fazer trabalho de assistência social. Levar a sopa debaixo da ponte para os moradores de rua, né? Não é só isso. Não é só trabalho de promoção social ou assistência, que são 2 trabalhos diferentes. Promoção é você ensinar o cara a pescar. Assistência é só você dar o peixe. As 2 frentes de trabalho são importantes. É importante você fazer assistencialismo, você dar uma sopa. É importante também você fazer promoção, ajudar aquele cara a resgatar a cidadania dele. Mas caridade é você estar o tempo todo com espírito de gratidão. É você olhar nos olhos da tua família, dos teus familiares, e não olhar para o teu marido, para a tua mãe, tipo, estou falando com a minha mãe, então eu já sei que minha mãe é assim, desse jeito, blá blá blá. Eu já sei que meu marido é assim, sempre reclamão, sempre desse jeito. Eu já sei que essa minha colega é assim. A gente cria um preconceito e a gente olha as pessoas através desse óculos do preconceito. E muitas vezes as pessoas mudaram e a gente não percebe. Então a gente tem que olhar nos olhos e entender que as pessoas são mais do que elas aparentam. São seres humanos, carentes como nós. Então, caridade é você estar de peito aberto, de coração aberto, sentindo carinho, sentindo respeito, tanto por aquele que sofre, mas também por aquele que faz sofrer, o que é mais difícil, né? Convenhamos, é difícil sentir fraternidade, querer bem um criminoso. Um dia a gente vai entender que o fato de você querer bem a um criminoso não significa que você concorda com as atitudes dele. E nem que ele não deva ser preso. Significa apenas que você não sente ódio por ele. A gente chega lá, né? Quem sabe? Né? A gente chega lá. Chico Xavier conseguiu, Mahatma Gandhi conseguiu, Madre Teresa de Calcutá. Quem sabe a gente chega. Então eu falei basicamente dos 3 aspectos que eu considero, os 3 pilares que eu considero da renovação espiritual. Autoconhecimento, mudança de comportamento e espírito de caridade, espírito de serviço. No programa que vem eu vou falar um pouquinho sobre treinamento espiritual, tá bom? Anote o nosso site, porque lá, além de muitos artigos, além de um texto que eu escrevi sobre o tema de hoje, nós temos a nossa livraria virtual. Você pode comprar livros e revistas. Anote o nosso site www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br.
é o site da Revista Cristã de Espiritismo e da Caminho Espiritual. Ambas as revistas, eu sou o editor, e elas estão à venda nas bancas de todo o Brasil. A Caminho Espiritual desse mês ainda é aquela sobre xamanismo, a espiritualidade dos povos indígenas. Tá linda, tá linda. A Revista Cristã de Espiritismo deste mês é sobre o tema renovação espiritual. Então, procure nas bancas de todo o Brasil Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Prestigie o nosso trabalho, gente. Aprenda sobre espiritualidade. Vai na banca mais perto, compre as revistas. Você vai prestigiar o meu trabalho e vai aprender. Vai aprender. Se você não encontrar nas bancas, você pode procurar no nosso site. Fique na paz. Muita prosperidade espiritual e financeira na tua vida nesse 2014. Muita saúde, com alimentação saudável, hein, gente? Alimentação saudável, como falou aí no programa anterior ao meu. E muita paz e, se Deus quiser, até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor.